No cenário global, poucas figuras exercem tanta influência e geram tamanha controvérsia quanto Vladimir Putin. Sua trajetória, de um discreto agente da KGB a um dos líderes mais poderosos e longevos do século XXI, é uma saga de astúcia política, ambição implacável e uma visão singular para o seu país. Para compreender a Rússia contemporânea e suas complexas relações com o mundo, é imperativo mergulhar nos detalhes da vida de Putin, desvendando as camadas que o transformaram em um imperador moderno. Neste vídeo, vamos explorar as origens de Putin, passando pelo serviço na KGB, além de todas as variáveis que o transformaram na figura central do povo russo nas últimas décadas. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. É de graça e nos ajuda muito. Vladimir Putin nasceu em 7 de outubro de 1952 em Leningrado, hoje conhecida como São Petersburgo, uma cidade ainda marcada pelas cicatrizes do cerco durante a Segunda Guerra Mundial. Seus pais, Vladimir Spiridonovich Putin e Maria Ivanovna Putina, eram operários e a família vivia em um pequeno apartamento comunal. A vida na Leningrado pós-guerra era dura e essa realidade desmoldou o jovem Putin. Ele era uma criança pequena, mas precoce, conhecido por sua vivacidade e por vezes por seu temperamento. Desde cedo, desenvolveu uma paixão por artes marciais, especialmente o judô, que não só lhe deu disciplina física, mas também uma mentalidade estratégica e de controle. Essa paixão pelo judô, inclusive, o acompanha até hoje. A escolha da sua carreira não foi aleatória. Putin foi profundamente influenciado pela propaganda soviética, que idealizava o trabalho no serviço de inteligência. Aos 16 anos, ele mesmo se apresentou ao quartel-general da KGB em Leningrado, pedindo informações sobre como poderia se juntar à agência. A resposta foi direta. Primeiro, você precisa ter um diploma universitário. Segundo, você precisa ter trabalhado no exército. Putin seguiu o conselho à risca. Ele se formou em Direito pela Universidade Estatal de Leningrado em 1975, um curso que, curiosamente, lhe ofereceu uma base para entender e manipular sistemas legais, algo que provaria útil em sua carreira política futura. Após a graduação, Putin finalmente realizou seu sonho de ingressar na KGB. Seus primeiros anos foram dedicados a tarefas de contra-inteligência em Leningrado, onde acredita-se que ele operava sob disfarce e realizava vigilância. Embora os detalhes específicos da sua atuação sejam escassos, como é comum se tratando de agentes de inteligência, sabe-se que ele demonstrou grande aptidão para o trabalho e foi considerado um agente promissor e fora da curva. O ponto de virada em sua carreira na KGB foi sua designação para a Alemanha Oriental em 1985. Por 5 anos, até 1990, Putin trabalhou em Dresden, oficialmente como diretor da Casa de Amizade soviético-alemã, mas na realidade desempenhando funções de coleta de informações. Sua experiência na Alemanha Oriental, um estado satélite da União Soviética no auge da Guerra Fria, e posteriormente testemunhando sua desintegração, foi crucial. Ele presenciou de perto a fragilidade do sistema soviético e a forma como a população se rebelava contra o controle estatal. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim e a iminente reunificação alemã, Putin e seus colegas da KGB foram confrontados com a tarefa de destruir documentos e lidar com a perda de influência soviética. Essa experiência, segundo analistas, reforçou sua percepção sobre a importância de um Estado forte e centralizado e do perigo da anarquia. Com o colapso da União Soviética em 1991, a KGB foi desmantelada e muitos de seus agentes se viram sem emprego. Putin retornou a São Petersburgo, onde sua vida tomou um rumo inesperado. Graças aos contatos feitos na universidade, ele foi convidado a trabalhar na administração municipal, tornando-se assessor do reformista Anatoly Sobchak, então prefeito de São Petersburgo e um dos mentores de Putin. Em São Petersburgo, Putin ascendeu rapidamente. Começou como chefe do Comitê de Relações Exteriores da cidade, uma posição que o colocou em contato com investidores estrangeiros e o familiarizou com os mecanismos da economia de mercado. Ele foi elogiado por sua eficiência e por sua capacidade de resolver problemas, características que o diferenciavam em um ambiente político muitas vezes caótico. De 1994 a 1996, Putin serviu como vice-prefeito de São Petersburgo, consolidando sua reputação como um administrador competente e pragmático,
embora já começassem a surgir acusações de corrupção que ele sempre negou. Em 1996, com a derrota de Sobchak na eleição para prefeito, Putin deixou a prefeitura e mudou-se para Moscou. Esse movimento foi crucial para sua carreira. Graças aos contatos que ele havia estabelecido, ele foi recrutado para trabalhar no Kremlin, na administração presidencial. Sua ascensão foi vertiginosa. Em 1997, tornou-se chefe da diretoria de controle do gabinete do presidente. Em 1998, foi nomeado diretor do Serviço Federal de Segurança, o sucessor da KGB, uma posição que lhe devolveu o controle sobre as poderosas estruturas de segurança russas. O ano de 1999 foi decisivo. Em uma Rússia marcada pela instabilidade econômica, pela guerra da Chechênia e por um Boris Yeltsin visivelmente debilitado e impopular, Putin foi nomeado primeiro-ministro. Muitos se perguntavam quem era esse homem discreto e de poucas palavras. A resposta veio rapidamente. Putin assumiu uma linha dura em relação à Chechênia, liderando uma ofensiva militar que, embora brutal, foi vista por muitos russos como uma reestruturação da ordem e da dignidade nacional. Essa postura firme o catapultou para a popularidade. No dia 31 de dezembro de 1999, em um movimento surpresa, Boris Yeltsin renunciou à presidência e nomeou Vladimir Putin como seu sucessor interino. A Rússia e o mundo foram pegos de surpresa. Em março de 2000, Putin venceu as eleições presidenciais com uma vitória esmagadora, legitimando ainda mais a sua posição. Desde 2000, Putin tem sido a figura central na política russa, seja como presidente ou como primeiro-ministro. Seus primeiros mandatos presidenciais de 2000 a 2008 foram marcados pela centralização do poder, já que Putin rapidamente desmantelou o poder dos oligarcas que haviam prosperado na década de 1990, prendendo ou exilando aqueles que desafiavam sua autoridade. Ele também fortaleceu o controle do Kremlin sobre as regiões e sobre a mídia, silenciando vozes dissidentes. A recuperação econômica também foi outra marca do governo de Putin, impulsionada pelos altos preços do petróleo e do gás. A economia russa experimentou um período de crescimento significativo. Putin utilizou essa riqueza para pagar a dívida externa, estabilizar as finanças do país e aumentar os padrões de vida de muitos russos, garantindo-lhe ampla popularidade. Além disso, a reafirmação da autoridade estatal após a conclusão da Segunda Guerra da Chechênia, onde Putin buscou restaurar a imagem da Rússia como uma potência respeitada, também foi uma das características do governo. Ele adotou uma postura mais assertiva nos assuntos internacionais e voltou a posicionar a Rússia como uma potência mundial de fato. Após 2 mandatos consecutivos e impedido pela Constituição de concorrer a um terceiro, Putin transferiu a presidência para seu aliado Dmitry Medvedev em 2008, assumindo o cargo de primeiro-ministro. No entanto, muitos analistas viam Medvedev como um presidente fantoche e Putin como a verdadeira força motriz por trás do Kremlin. Em 2012, após a alteração da Constituição para estender o mandato presidencial para 6 anos, Putin retornou à presidência, desencadeando protestos em Moscou, embora em menor escala do que o apoio que ele geralmente recebia. Seus mandatos seguintes, 2012 até atual, foram definidos pelo aumento do nacionalismo e conservadorismo social. O governo Putin tem promovido valores tradicionais e um forte patriotismo, além da anexação da Crimeia e o conflito da Ucrânia de 2014, que foi uma resposta à derrubada do presidente pró-Rússia na Ucrânia. Putin anexou a península da Crimeia e apoiou separatistas pró-russos no leste ucraniano, culminando em um conflito armado que perdura até hoje. Além disso, a Rússia fez uma intervenção na Síria em 2015. A Rússia interveio militarmente no país para apoiar o regime de Bashar al-Assad, consolidando sua influência no Oriente Médio e desafiando a hegemonia nos Estados Unidos na região. E a mais notória das ações foi a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022, já que em fevereiro daquele ano, Putin ordenou uma invasão em grande escala na Ucrânia, alegando a desmilitarização e a desnazificação do país. Essa guerra brutal desencadeou a maior crise de segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com milhões de refugiados, sanções sem precedentes contra a Rússia e um realinhamento geopolítico global, além da morte de milhares de civis e soldados de ambos os lados.
A vida de Vladimir Putin é a história de um homem que, de origens humildes e uma carreira nos bastidores da espionagem, ascendeu ao topo do poder, moldando a Rússia e desafiando a ordem mundial estabelecida. Ele é visto por muitos como o líder que tirou a Rússia do caos pós-soviético e restaurou seu orgulho nacional. No entanto, é também criticado por reprimir a oposição, limitar as liberdades democráticas e por uma política externa agressiva que levou a conflitos sangrentos e ao isolamento internacional de seu país. Aos 72 anos, e com a possibilidade de permanecer no poder até 2036, Putin continua sendo uma força dominante. Seu legado é complexo e ainda está sendo escrito. A Rússia, sob liderança de Putin, é um estado forte, mas cada vez mais isolado. A questão que permanece é se o caminho que ele pavimentou levará a estabilidade e prosperidade duradouras para a Rússia, ou se as tensões e os conflitos que ele fomentou cobrarão um preço alto no futuro. Independentemente da perspectiva, a figura de Vladimir Putin permanecerá como um dos estudos de caso mais fascinantes e controversos da liderança política moderna. E aí, o que achou desse vídeo que explora a vida de um dos maiores nomes da Rússia nas últimas décadas? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se você deseja saber como foi a campanha política mais bem-sucedida da história que levou Barack Obama à presidência dos Estados Unidos, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Nos vemos lá em instantes, muito obrigado e um abraço!